situação é essa. Nós tivemos, então, esse início dessa imunização de pessoas com deficiência, assegurado esse início graças a uma legislação estadual. Foi esse projeto de lei, depois aprovado e sancionado pelo governo, como eu expliquei. Bom, são 8h06. A gente vai conversar agora com o vice-prefeito de Teresina, mas também mestre em Direito. Ele vai contar um pouco para a gente essa história, que é o Robert Rios. E a gente convidou o vice-prefeito aqui, claro, além de todos os assuntos, né, que são importantes referentes à cidade, porque ele acaba de defender a tese dele de mestrado, e a tese dele é sobre o triplex, aquele caso famoso que envolve o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sérgio Moro, que acaba, inclusive, de ter um desfecho no STF, ou parte dele. E a gente vai, então, tentar entender aqui com o nosso vice-prefeito, e também que é bacharel em Direito, foi delegado da Polícia Federal, o que ele conseguiu apurar, né? O que a pesquisa dele levou ele a concluir sobre esse caso do triplex. Bom dia. Bom dia. Bom dia aí, é o Efraim também? Efraim está aqui, está nos acompanhando. Então, afinal de contas, o que o senhor... Qual foi a sua conclusão depois de ler esse processo, de fazer todas as suas análises e suas pesquisas? Olha, foi um estudo exaustivo. Levamos aí 3 anos estudando esse caso e tivemos a felicidade de depositar a nossa dissertação de mestrado um mês antes da decisão do ministro Fachin. E o ministro Fachin disse na decisão dele a mesma coisa que eu disse na minha dissertação de mestrado. Eu não pesquisei se o ex-presidente Lula era ou não inocente. Não era meu estudo, o objeto do meu estudo. Eu pesquisei apenas se, no processo triplex, foi observado o devido processo legal. Se todas as garantias fundamentais que o réu goza pela Constituição Federal estavam sendo obedecidas. E, igualmente que decidiu o Supremo Tribunal Federal depois da minha dissertação, eu cheguei à mesma conclusão, que o processo devia ser realmente nulo, porque o juiz Moro não era o juiz competente, não era o juiz natural do caso. O triplex fica em São Paulo, o presidente Lula não é do Paraná, então ele não tinha por que ser julgado por um juiz do Paraná. E nós observamos aí que houve, na nossa dissertação, que houve muita delação premiada, muita prisão preventiva, prisão provisória, que essas prisões ela levaria só no sentido que as pessoas pudessem ser delatores. Então, foi uma tese exaustivamente estudada, lá no Instituto IDP, que também pertence ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. E nós tanto fizemos esse curso presencial aqui em Teresina, como fizemos uma parte do curso lá na cidade de Granada, na Espanha, e fizemos uma outra parte do curso por videoconferência, com professores de Portugal, com professores de São Paulo, de Brasília. Então, foi um curso muito interessante de direito, de mestrado em Direito Constitucional. Vice-prefeito, nessa sua avaliação, né, que o senhor concluiu, como disse aí, antes até da decisão do Supremo, concluiu indicando uma suspeição do Sérgio Moro, né? Quais são os principais pontos? Eu sei que uma tese de mestrado não dá para a gente falar aqui no programa. Os principais pontos que o senhor considera que são pontos que não deixaram o ex-presidente Lula exercer o seu direito de defesa e que eram falhos na sua avaliação? Olha, o juiz Sérgio Moro, ele estudou muito em profundidade a Operação Mãos Limpas da Itália. Então, ele deixou se envolver, se enveredar pela Operação Mão Limpa. Na realidade, a Operação Lava Jato aqui no Brasil, o juiz achava que era a Operação Mão Limpa, mas a justiça italiana é diferente da brasileira. Aqui no Brasil, nós temos bem definido o Ministério Público e o Poder Judiciário. São poderes diferentes, bem definidos. Lá na Itália, quando alguém presta concurso, pode ser ou juiz ou Ministério Público. Lá, você pode ficar um tempo sendo juiz, depois você pode ir para o Ministério Público, você pode ser Ministério Público, depois para juiz. Essas duas profissões são, na realidade, fica uma só, elas se entrelaçam. Muitas vezes você fica um tempo sendo juiz, depois um tempo sendo Ministério Público, sendo promotor de justiça.
E aqui eu acho que o Sérgio Moro, de tanto estudar a Operação Mão Limpa, ele se deixou enveredar por isso. Muitas das vezes ele queria ser o próprio delegado de polícia, queria ser o próprio Ministério Público, e isso aí levou ele a formular um processo nulo, porque ele não era o juiz natural. Ele não estava legalmente investido do cargo de juiz para julgar o ex-presidente Lula. Lula, se cometeu crime, não foi no Paraná. Se ele não cometeu crime, não foi no Paraná, ele não podia ser julgado pelo juiz do Paraná, porque não existe qualquer conexão do caso Triplex com qualquer outro caso que tenha ocorrido no Paraná. Isso aí foi a nossa dissertação e fizemos antes da decisão do Fachin. Ainda bem, porque se eu faço depois, ela não tinha nenhuma serventia. É verdade. Efraim, você tem alguma dúvida? Eu gostaria de saber do senhor, antes de tudo, parabéns, secretário, parabéns, vice-prefeito, Pelo título, pela né? conquista do título de mestre. Mas a pergunta é o seguinte, a pergunta é saber, se não era tão difícil perceber que estava fora de lugar esse julgamento, por que se deu aval? Porque os próprios tribunais superiores, as próprias instâncias superiores, acima do doutor Sérgio Moro, deram aval a esse julgamento? Olha, Efraim, é um caso que teve uma grande repercussão, um grande envolvimento das pessoas através da mídia. Então, parecia que o Brasil inteiro acompanhava o caso do Triplex, que envolvia um ex-presidente. E a mídia empurrou a opinião pública, que deu uma certa credibilidade ao juiz Sérgio Moro. Parecia que o Brasil todo estava hipnotizado. Eu volto a dizer, eu não pesquisei em nenhum momento se o Lula era ou não inocente. Certo. Eu pesquisei apenas se o processo era o devido processo legal. Se o juiz que julgou o presidente Lula era o juiz natural, era o juiz competente para fazer. Um dos mestres da minha banca disse que aquilo era um não processo, não podia nem chamar aquilo de processo. Já que não tinha um juiz competente para fazer o julgamento, aquilo não era processo. E é uma grande verdade. Eu acho que o processo vai ter que reiniciar. Eu não sei se há tempo para isso, pode até prescrever, mas eu acho que o juiz Sérgio Moro meteu os pés pela mão. Eu acho que ele se precipitou, ele sabia o tempo todo que ele não era competente, como o Efraim disse aí, passou por 2 tribunais, e os 2 tribunais também não avaliar a competência. Lá no Supremo é que vai se avaliar a competência. Eu acho que isso causou perda de tempo, demora, desgaste e prejuízo processual. Sem falar que coloca em xeque toda a justiça, né? Pelo menos os tribunais por onde passou esse caso e o próprio Ministério Público que sai com a imagem, no caso dos procuradores, a própria justiça sai com a imagem arranhada de tudo isso. É sempre muito ruim quando se tem uma situação como essa, principalmente porque a visibilidade é internacional, né? Como o senhor disse, envolve um ex-presidente. Eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente para perguntar, nossa, tem tanta, quando eu anunciei aqui seu nome, já começou a aparecer muitas perguntas aqui, mas a mais recorrente, vice-prefeito, é sobre a questão dos ônibus, que é uma tragédia nossa de todo dia, né? Faz tempo que a gente está numa greve de ônibus e os trabalhadores continuam com uma situação difícil. O que temos de novo em relação a esse impasse? Cíntia, acabou de sair aqui da minha casa o presidente do CETUT, Edmilson Carvalho, e ele me deu 2 notícias. Primeiro, que é muito motorista, é muito cobrador de licença médica. E depois ele disse que as pessoas não querem mais pegar ônibus. Os ônibus da Transcol estão circulando normalmente, não tem passageiro para os ônibus. Ele disse que, olha, os ônibus estão na linha, circulando normalmente, mas não tem passageiro, as pessoas não querem pegar ônibus. Nós estamos vivendo aqui numa pandemia, as pessoas estão assustadas. Nós temos um caos na saúde pública, além da pandemia, um caos na saúde pública. Nós não temos leito, né, mas nem de UTI, não temos leito nenhum mais, nem no sistema particular e nem no sistema público de saúde. Então, as pessoas estão evitando a pegar o ônibus, acabou de me dizer que o Edmilson. E a situação é essa, certo? A prefeitura quer ser parceira, a prefeitura quer ajudar, mas o dinheiro da prefeitura é o dinheiro do povo de Teresina. Nós não podemos pegar o dinheiro da prefeitura e entregar sem ter uma razão que determine isso. Mas nós queremos ajudar. Nós fizemos uma proposta para o CETUT, que
se normalizar o transporte coletivo, a prefeitura vai entrar com um certo recurso para ajudá-los, mas precisamos primeiro que todos o acordo seja feito, não só com o CETUT, mas também um acordo também com o sindicato dos motoristas, dos cobradores. É importante que todos sejam envolvidos nesse acordo. Efraim? Secretário, ontem houve uma reunião do prefeito com o Conselho Regional de Medicina e houve a possibilidade da própria prefeitura editar um edital, um decreto mostrando já, prevendo algumas medidas restritivas. Quais são elas, secretário? Olha, Efraim, o doutor Pessoa é um médico, né? Ele é um médico, ele entende da área de saúde, ele está acompanhando isso, ele está se dedicando inteiramente a isso. Agora, que tem que ter medida restritiva? Já tem. O governador decretou várias medidas restritivas aí, já causou aí um embaraçamento no comércio de Teresina, no comércio do Piauí, e eu acho que sim, que o que o doutor Pessoa tem dito é que vai aumentar a fiscalização. Eu acho que as pessoas deviam ter uma autoconsciência, as pessoas deviam elas mesmas estar se preservando, e preservando demais. Mas tem sempre aqueles mais afoitos, mais afobados, que não têm a paciência, que quer estar o tempo todo na rua. Para isso aí, eu acho que a prefeitura vai entrar com fiscalização. Agora, vice-prefeito e secretário de Finanças, o senhor fala sobre a questão da conscientização, mas a prefeitura abriu as portas num dia em que era dia de ponto facultativo. A prefeitura optou por abrir as suas antigas SDUs, né, que são as SAABs, e a gente recebeu, inclusive, muita reclamação aqui a respeito disso. Foi o quê? Foi um desrespeito? O que significou essa decisão? Não, a prefeitura está trabalhando já, assim, há algum tempo, sabe, com uns pequenos grupos de trabalho, sabe? Você pode ir na prefeitura que vai estar lá. Não tem aglomeração nenhuma na prefeitura. Tem lá um chefe, tem 2, 3 pessoas. A prefeitura precisa cuidar de Teresina, tem muito o que fazer. Nós não podemos parar a prefeitura de Teresina. Se parar a prefeitura de Teresina, como é que nós vamos cuidar da saúde das pessoas de Teresina? Nós temos que cuidar da saúde das pessoas de Teresina, melhorar a segurança em Teresina, cuidar das obras em andamento. Tem muita coisa para ser feita. Então, aquilo lá é um empregado ou outro, que sabe, um funcionário ou outro que reclama, olha, estão abrindo. E para servidor público é ótimo que feche tudo, né? Não, na verdade foram telespectadores mesmo que consideraram que em meio a um decreto, quando as pessoas dizem, o senhor deve ter ouvido isso, né? Quando as pessoas dizem que o senhor é que governa em Teresina, o que o senhor acha dessa declaração? Você deve ter ouvido, né? Já deve ter ouvido. Eu acho que as pessoas estão mudando o foco, porque na campanha eleitoral diziam, quem vai mandar é o Temício, quem vai mandar é o verdade, Henrique. Agora está sendo o Robert, né? Então mudou muito, né? Mudou muito. Olha, eu sou vice-prefeito. O vice, ele executa aquelas tarefas que o prefeito incumbia ao vice. Quem está no comando é o doutor Pessoa, quem manda é o doutor Pessoa, quem decide é o doutor Pessoa. Quem conhece o doutor Pessoa, quem conhece, que convive ali com ele, sabe que ninguém manda nele. Nem que queira, ninguém manda nele. Eu sou aí, um obediente servo do doutor Pessoa. Efraim, para a gente encerrar. Doutor, sobre essas questões como é que a prefeitura vai atender e também as promessas de manter as pessoas com a qualidade de vida, com uma alimentação, pelo menos uma alimentação por dia, com essa crise da pandemia. E que ações vão ser feitas, vão ser anunciadas agora e colocar na prática para atender essa população atingida pela pandemia. E foi prometido, né? Foi prometido pelo prefeito no primeiro dia da primeira entrevista, no dia que ele entrou com aquelas pessoas em situação de rua na prefeitura. Efraim, sábado agora, eu andei com o doutor Pessoa em vários supermercados de Teresina. Sexta-feira, aliás. Em vários supermercados de Teresina, montando uma cesta básica que seja suficiente para alimentar uma família. E o doutor Pessoa quer agora, já começou com o Banco do Brasil, pegando dinheiro emprestado do Banco do Brasil, e nós vamos começar a adquirir essas cestas básicas, porque nós entendemos que a fome na periferia de Teresina está muito grande, as pessoas estão todas desempregadas. As pessoas que tinham emprego como empregada doméstica, como piscineiro, como jardineiro, os próprios taxistas que não tem mais passageiro para pegar, os garçons, as pessoas de música. Então nós queremos adquirir uma grande quantidade de cesta básica, ainda vamos começar isso hoje e amanhã, uma grande quantidade de cesta básica e vamos distribuir.
Distribuir não só naquelas pessoas que estavam na relação de Bolsa Família, mas as pessoas que até ontem estavam empregadas, como garçom, como músico, e agora não tem mais como viver. Então, isso aí é uma ação do Dr. Pessoa, certo? É uma ação muito forte, vai ser uma quantidade muito grande, e ele quer ver se distribui aí por 4, 5 meses essas bolsas. Cestas, aliás. Tem um telespectador perguntando aqui se o senhor vai ser candidato a prefeito. Não, vou não. Eu já tinha Por quê? dito que... Não é natural, olha, que o vice pleiteie? Eu não vou ser candidato nem a prefeito e nem a vice-prefeito do Dr. Pessoa. Eu acho que o Dr. Pessoa, se for candidato à reeleição, ele vai ter que encontrar outro vice. Eu, depois de dar minha contribuição nesse mandato do Dr. Pessoa, eu vou voltar aos meus estudos. Eu quero agora fazer meu doutorado, já paguei várias disciplinas no meu doutorado, eu quero voltar aos estudos. Eu acho que passei muito tempo na Polícia Federal, na Secretaria de Segurança, e eu me desviei desse caminho que seria natural da minha vida. Meus irmãos quase todos têm doutorado e eu estou aqui, certo? Agora que eu consegui fazer meu mestrado. Tá certo, então. Eu agradeço aqui a sua presença, vice-prefeito, e secretário de Finanças, né, como bem lembrou o Efrem. Desejo um bom dia e bom trabalho. Bom dia, uma boa segunda-feira a todos. Saúde, secretário. E saúde. Está uma maravilha. Saúde, uma maravilha, né? Peguei aquele susto do Covid, mas completamente recuperado. Tá certo, então. Obrigada pela presença, pela entrevista. 8 horas Abraço a todos. 8h22.